pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui para a nossa correção de prova da Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba. Prazer, meu nome é Bruno Betti, sou professor aqui da Casa de Direito Constitucional e de Direito Administrativo, sou procurador do Estado de São Paulo e hoje vou estar aqui com você vou iniciar, ok? A nossa correção de prova com o direito constitucional. Sejam muito bem-vindos, pessoal, e espero aqui que a gente acerte as questões, acerte os gabaritos e que você possa ser aprovado nesta prova. Perfeito? Pessoal, me coloco à disposição de você para aquilo que você precisar nesta prova e em provas futuras, lá no meu Instagram, @BrunoBettiCosta. Vai ser um prazer poder te ajudar de alguma forma, com dica, com uma orientação, enfim, com aquilo que você precisar. Meus amigos, vamos começar então? Eu vou aqui lendo do meu celular a prova, bem rápido, perfeito, algumas questões, e vou lendo também a alternativa correta. A questão número 1 de direito constitucional, que trata sobre o fato da a Constituição ser interpretada em sua globalidade, não devendo os dispositivos ser analisados de forma isolada. Pessoal, a resposta é a letra A, que fala do princípio da unidade. Perfeito? Beleza. Questão número 2 vai dizer, no Brasil, quando o Estado-membro modifica o texto de sua Constituição estadual, implementando as reformas realizadas. Veja, pessoal, a questão perguntou qual é o poder aqui no caso, né? É o poder constituinte derivado decorrente de revisão estadual, que é o fato, de os Estados-membros alterarem, modificarem as suas constituições por meio de emendas constitucionais. Questão número 3. Fala lá, determinada Secretaria Municipal de Educação negou a Maria, João e Messias acesso à informação. Enfim, aí a questão diz o seguinte, olha, procuram um advogado para ajuizar a ação constitucional contra o ato ilegal. Pessoal, a resposta é a letra B, vai ser mandado de segurança individual. Perfeito? Não cabe habeas data, porque não é informação pessoal do impetrante, e não é mandado de segurança coletiva, porque essas pessoas aqui não têm legitimidade para impetrar o MS coletivo. Então, é mandado de segurança individual. Perfeito? Letra B. Questão número 4, fala lá, a Constituição Federal garante expressamente aos servidores públicos ocupantes de cargo público direito social a letra D, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Perfeito? Questão número 5. Com base no disposto na Constituição Federal, julgue os itens. Aí veja, item 1 vai dizer o direito político passivo corresponde ao direito do eleitor de votar. Errado. Direito político passivo corresponde ao direito de ser votado. No item 2, o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado implica perda dos direitos políticos, certo. Item 3, em se tratando de eleições proporcionais, o mandato pertence ao candidato eleito? Não, pertence ao partido político, de acordo com o entendimento do STF. Razão pela qual a questão número 5 é letra B de bola. Perfeito? Só apenas o item 2 está correto. Questão 6. Em relação ao direito fundamental de reunião, julgue os próximos itens. Aí vem aqui, item 1. A Constituição Federal prevê o direito de reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que haja autorização prévia. Pessoal, a questão em si já está errada. Ela fala que é independente de autorização, mas fala depois que tem que ter autorização prévia.
item 1 errado. Item 2. Ao tratar do direito fundamental de reunião, o STF entendeu que a ausência de comunicação oficial prévia às autoridades competentes não torna a reunião ilegal. Certo, não torna. Decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Tá? Item 3. Ao poder público cabe zelar para o exercício do direito de reunião, se dê de forma pacífica e não frustre outra anteriormente convocada para o mesmo local. Certo. Então, gabarito letra D, item 2 e 3 corretos. Perfeito? Questão 7. O Estado poderá intervir em seus municípios quando? Letra E. Quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido na receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino. Questão 8. Acerca da competência para legislar sobre propaganda comercial. Essa competência é privativa da União. Letra B de bola. Questão 9. João, servidor em exercício de cargo efetivo na administração direta e segundo regime próprio segurado, de regime próprio de previdência social, foi eleito para o cargo de vereador. Pessoal, servidor e vereador pode cumular a remuneração. E uma recente alteração do artigo, salvo engano, artigo 38, inciso 5 da Constituição, alterada pela emenda, pelas alterações da reforma da Previdência, ele vai ficar vinculado ao regime próprio do ente de origem, razão pela qual a resposta é letra E. Perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e permanece filiado ao regime de previdência do ente federativo de origem, se houver compatibilidade de horários. 10. Josué impetrou mandado de segurança perante determinado tribunal de justiça. A autoridade tem foro por prerrogativa de função, denegou a segurança. Qual o recurso cabível? Recurso da letra C. É o recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Ok? Questão número 11. Com base na Constituição Federal e na jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a opção correta no que se refere às funções essenciais à justiça. Pessoal, resposta vai ser a letra D, que fala que é inconstitucional emenda à Constituição Estadual que trate de normas gerais para a organização do MP, bem como de atribuições dos seus órgãos e membros. Feito? Questão número 12. Estabelece lá a Assembleia Legislativa de determinado Estado da Federação, após pedido de partido político, edita decreto legislativo. Enfim, o Tribunal de Justiça afasta a aplicação do decreto legislativo. A decisão foi tomada pela primeira Câmara Criminal, órgão fracionário do tribunal. E a questão nos pergunta, a questão relacionada, aspectos relacionados à cláusula de reserva de plenário. E a resposta vai ser a letra C. A cláusula de reserva de plenário é exigível também para atos normativos de efeitos concretos, como é o caso do decreto legislativo, julgado recente do Supremo Tribunal Federal. Então, resposta letra C. Questão número 13. A respeito da ADI, assinale a opção correta. Resposta letra D, pessoal. Lei que tenha destinatários determináveis não perde seu caráter abstrato e geral, podendo, portanto, ser objeto de ADI, também julgado recente do Supremo Tribunal Federal. Várias dessas questões nós tratamos no nosso curso de pílulas teóricas para a PGE Paraíba, perfeito? Inúmeras dessas questões aqui, desses pontos. Vamos lá. Questão número 14. Fala que prefeito de determinado município encaminha ao Poder Legislativo Municipal o projeto de lei que reduzia salários dos servidores.
Enfim, foi ajuizada uma ADPF contra essa lei municipal. A resposta é a letra D, que fala que as decisões de mérito em ADPF não vinculam o legislativo em sua função típica de legislar. Feito? Questão número 15. No que se refere à defesa do Estado e das instituições democráticas, assinale a opção correta. A resposta vai ser a letra A, que estabelece que, durante o estado de sítio, poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas, entre outras: busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviço público e requisição de bens. Questão dada também aqui na nossa revisão teórica de pílulas. Questão 16. No que se refere às normas constitucionais sobre política urbana, agrícola e fundiária e reforma agrária, assinale a opção correta. A resposta é a letra C, que estabelece que são imunes a impostos federais, estaduais, municipais e distritais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Perfeito? Questão 17. Considerando o entendimento sumulado do STF sobre o sistema tributário nacional, assinale a opção correta. A correta é a letra D, que vai dizer que o imóvel pertencente à instituição de assistência social sem fins lucrativos, mesmo que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais, são imunes ao IPTU, né? Desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais para as quais foi constituída. Então, resposta da 17, letra D. 18. Em relação aos princípios gerais do sistema tributário, as limitações ao poder de tributar e a repartição de receitas tributárias, assinale a opção correta. A correta é a letra E, também recente julgado do Supremo Tribunal Federal, matamos aqui nas nossas pílulas. Sociedade de economia mista cujas ações sejam negociadas na Bolsa de Valores e que esteja voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não tem direito à imunidade tributária recíproca. Questão 19, a nossa penúltima questão, estabelece que, à luz das normas constitucionais, a respeito do orçamento público, da ordem econômica e financeira e dos princípios gerais, assinale a opção correta. A opção correta é a letra B, tá? Que estabelece que, como agente normativo e regulador da atividade econômica, compete ao Estado exercer as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo esse último feito de forma indicativa para o setor privado. Para fecharmos, a questão número 20, a respeito da ordem social, assinale a opção correta. A correta é a letra B. Veja, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Então, meus amigos, esse é o gabarito que eu entendo que deve vir da prova de Direito Constitucional da PGE Paraíba. Uma prova, no geral, bem tranquila, tá? Questões bem diretas, bem objetivas, curtas, cobrando temas tradicionais do CESP em procuradoria, cobrando jurisprudências recentes do Supremo Tribunal Federal, prova totalmente dentro do previsto e acredito que não teremos grandes problemas aí nos nossos gabaritos oficiais, perfeito? Então, é isso, certo? Meus amigos, me coloco novamente à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem, seja em direito constitucional, em direito administrativo, vocês têm a liberdade de me enviar a mensagem lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, além, claro, de acompanhar dicas de estudo, atualizações e tudo mais. Perfeito? No mais é isso. Desejo a você que tenha tido, né, uma excelente prova e que, se for o seu momento, que você seja aprovado na PGE Paraíba. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.
Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa correção da prova de Procurador do Estado da Paraíba. Vamos corrigir aqui as questões atinentes à disciplina de Direito Administrativo. Se você não me conhece, meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou Procurador do Estado, sou doutor em Direito e professor aqui do SERS com a disciplina de Direito Administrativo. Espero poder ajudar você a entender bem essas questões e, é claro, qualquer dúvida, pode ir no meu Instagram, que é o @MarcílioFer. Marcílio, meu nome, Fer de Ferreira, @MarcílioFer. Vamos então comentar as questões aqui. Logo de início, eu quero dizer a você que essa foi a primeira prova de Procurador do Estado aplicado neste momento de retomada dos concursos públicos e serve, inclusive, como referencial. Ainda bem, não tivemos nenhuma surpresa. A prova exigiu conhecimento realmente em nível de Procuradoria Estadual, questões sobre responsabilidade civil do Estado, sobre licitações, a nova lei, né? Questões sobre concessões públicas, agências, entre outros pontos. Tudo que trabalhamos em nossas aulas. Então, foi uma prova sem surpresas, com a dificuldade que normalmente se exige em um concurso de procuradoria. Tudo bem? Pega aí, então, a sua prova e vai acompanhando comigo, porque eu vou ler aqui para você, tá, o início da questão e também a alternativa dada como correta para que você possa aí desse lado conferir. Tudo bem? A primeira questão de direito administrativo aqui na prova que me foi fornecida é a de número 21, que diz assim: acerca da teoria geral de direito administrativo, julgue os itens a seguir. Era uma questão de conjunto de itens, trabalhando a parte de introdução do direito administrativo, né? O item 1 fala: o direito brasileiro tem forte influência do direito francês, havendo adotado o sistema de contencioso administrativo francês. Errado, tá? Embora o Brasil realmente tenha tido uma forte influência do direito francês, aqui nós não temos esse sistema de contencioso administrativo. Item 2, a administração pública em sentido subjetivo consiste no conjunto de atividades administrativas. Errado. Em sentido subjetivo, a administração pública é o conjunto de órgãos e entidades. Sobrou apenas o item 3, que diz que atos administrativos normativos constituem fonte do direito administrativo, e de fato constituem. Este item 3 é o único correto, portanto, letra B aqui seria a alternativa a ser marcada. Apenas o item 3 está correto, né? Devemos lembrar que os regulamentos, os atos normativos, infralegais, embora não possam criar direitos e obrigações, são considerados como fonte do direito, inclusive pela nova visão do princípio da legalidade que hoje, né, se tem defendido, a ideia de princípio da juridicidade. A administração pública se vale da lei e do direito. Tudo bem? Questão que, a meu ver, foi tranquila. Questão de número 22, também foi facinha essa de número 22, tá, pessoal? Sobre órgão. Começou assim: conforme Carvalho Filho, pode-se conceituar o órgão público como compartimento na estrutura estatal a que são cometidas funções determinadas, sendo integrado por agentes que, quando as executam, manifestam a própria vontade do Estado. E aí vem, né, as teorias explicativas. Basicamente, o que se queria aqui era que você soubesse que a teoria que vale para explicar o órgão público é a teoria do órgão. Então, aqui, letra C, teoria do órgão, né? Faça aí as adaptações necessárias de acordo com a alternativa da sua questão. Teoria do órgão, portanto, seria a exigida. Questão de número 23 diz assim, ó, atenção. À luz do disposto na Constituição Federal a respeito da administração pública e direito administrativo, assinale a opção correta. Então, nós temos aqui uma questão que acabou envolvendo vários aspectos de administração pública e direito administrativo. A questão correta aqui, eu não vou ler a questão inteira, você tem aí, mas a questão correta, bem tranquila, é a questão, a letra C, no meu caso aqui, que diz assim: os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Letra C, né? Essa é uma previsão literal lá do artigo 37 da nossa Constituição. Então, assim, pessoal, essas três primeiras questões, né, até a de número 23 que eu estou corrigindo aqui, foram questões bem tranquilas, questões que cobraram um pouquinho de doutrina, né, e literalidade do nosso texto constitucional, certo? Vamos para a de número 24. Questão de número 24 diz assim, ó: no âmbito de determinada Secretaria de Estado de Urbanismo, o secretário deseja delegar
ao secretário de Estado de Infraestrutura a competência para a edição de ato normativo sobre matéria comum a ambas as secretarias. E aí o secretário ele formula uma consulta. Não vou ler tudo aqui, porque isso já é suficiente para responder a questão, né? Então ele pergunta se é possível essa delegação. Ora, nós sabemos que o artigo 13 da Lei 9784 veda a delegação de atos normativos, né? Lembre-se da regrinha C-NORA. Não se pode delegar atos de caráter exclusivo, atos de caráter normativo e decisão de recurso administrativo. Aqui, como é uma norma, não pode ser delegado. Então, a alternativa correta seria a letra D, na minha prova, que diz assim: inviabilidade da pretensão, pois não é viável a delegação para a edição de atos de caráter normativo. Representando aquilo que você encontra no artigo 13 da Lei 9784, ok? Perceba, questão de literalidade da Lei 9784, né? Lei seca sendo exigida aqui. Mais uma, questão de número 25. Agora, a meu ver, fugiu um pouquinho do padrão, porque não é muito normal nós termos questões sobre agências executivas, né? O modelo de agência executiva no Brasil não funcionou tão bem. Então, a gente não espera normalmente uma questão sobre um tema que não é tão assim forte na prática. Mas aqui foi exigido na prova de vocês sem um nível de dificuldade muito grande. Dizer assim, ó, acerca das agências executivas, assinale a opção correta, né? E aí, aqui nessa questão de número 25, que eu estou, a letra B seria a alternativa correta, que diz assim: um dos requisitos para que uma autarquia se qualifique como agência executiva é a celebração de contrato de gestão com o Ministério Supervisor, né? De fato, o artigo 37, parágrafo 8º da Constituição permite a qualificação como agência executiva quando firmado esse contrato de gestão com metas de desempenho. Isso é benéfico para a agência executiva na medida em que aumenta a sua autonomia, tudo bem? Então, é uma questão que, a meu ver, ela cobrou algo que não era tão normal assim, mas não era tão difícil também não, tá? Questão número 26 diz assim: considerando os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal de Justiça, né, veio até errado, era Supremo Tribunal Federal, escreveram na questão Supremo Tribunal de Justiça, mas tudo bem. Sobre as matérias de direito administrativo, assinale a opção correta. Aqui era uma questão sobre organização administrativa, né? Estava perguntando sobre fundações, questão número 26 da prova que eu estou corrigindo. E a questão, a alternativa que representava o entendimento do STF é a letra B. As fundações públicas regidas pelo direito privado podem adotar regime seletista de trabalho para seus funcionários, né? O Supremo já decidiu nesse sentido. A fundação ela pode ser de direito público ou de direito privado. Se ela for de direito privado, ela submete ao regramento privado, tá? Então aqui se cobrou entendimento jurisprudencial, certo? Mais uma questão, questão de número 27, agora sobre poderes administrativos. Diz assim: a delegação de poder de polícia em favor de sociedade de economia mista, e aí vem as alternativas. Nós sabemos que sociedade de economia mista é uma pessoa jurídica de direito privado, embora integre a administração pública indireta. É possível delegar poder de polícia a uma pessoa jurídica de direito privado? É isso que ele queria saber. Esse conhecimento você também não encontra na lei seca. Você vai encontrar esse conhecimento na doutrina e na jurisprudência, certo? E nesse sentido aqui, nós podemos ter essa delegação quando se tratar de ato meramente preparatório e instrutório. Então, por isso, a letra C aqui, dada como correta. É viável desde que para atos meramente preparatórios e instrutórios. Tudo bem? Então, essa é uma alternativa aqui que você deveria ter marcado no nosso gabarito preliminar. Questão de número 28, tratando sobre o marco regulatório da OSC, Organizações da Sociedade Civil, pessoal. Questão interessante, né? Eu falei bastante que iria cair em prova a questão que diferencia termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação, e caiu, né? Falei isso, inclusive, na nossa revisão de véspera. Olha aí, item 1. O termo de colaboração é um instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias para a concretização de interesse público e recíproco proposta pela administração que não envolva transferência de recurso. Errado. O termo de colaboração tem transferência de recurso, sim. Então, item 1 está errado. O que não tem transferência é acordo de cooperação. Item 2 fala que não se aplica a Lei 8666 às relações estabelecidas entre a administração e o OSC. Não, não é bem assim. A Lei 8666,
ela tem a sua aplicabilidade mitigada. E o item 3, é viável celebrar acordo de cooperação para que a organização da sociedade civil exerça fiscalização de polícia, desde que não cobre tarifa para tanto. Errado, né? Então aqui, nessa questão de número 28, a gente tem a letra A como alternativa correta. Apenas o item 1 está correto, certo? Questão número 29 fala sobre intervenção do Estado na propriedade privada. Olha aí, perguntando sobre requisição, sobre servidão, tema que eu também falei que era importante. Então, questão de número 29 começa assim: acerca da intervenção do Estado na propriedade privada, assinale a opção correta. E a alternativa correta era sobre servidão. Pode ser formalmente estabelecida por edição de decreto do chefe do Poder Executivo, né? A servidão, ela pode seguir aí o rito que nós temos, inclusive no âmbito de desapropriação, para ser feito de forma compulsória. Achei engraçado que nessa prova a banca gostou bastante de fazer questões de conjunto de itens, né? Tem sempre alguma questão ali. E a de número 30, mais uma vez, é isso. A de número 30, ela diz: acerca do regime de concessão e permissão de serviços públicos previsto na Lei 8.987, julgue os próximos itens. 1. Concessionários de serviço público não detêm a liberdade própria da iniciativa privada para alterar o valor da tarifa cobrada dos usuários, já que tal tarifa se submete aos termos da lei, do edital e do contrato. Tá certo, né? Nós temos aí uma delimitação do equilíbrio econômico-financeiro. Item 2. Concessionárias de serviços públicos podem terceirizar suas atividades meio, mas não suas atividades fim. Isso aqui contraria o entendimento do Supremo, que já afirmou que pode haver essa terceirização. Item 3, pode haver subconcessão de serviço público desde que haja previsão no contrato, haja autorização do poder concedente e seja precedida de licitação na modalidade concorrência. Tá certo? A Lei 8.987 prevê isso. Então, nós temos aqui os itens 1 e 3 como corretos aqui na minha prova, letra B. Tá? Questão número 31. Aí vem uma sequência de questões sobre a nova lei de licitações, algo que era esperado, né? Questão número 31 fala que a vigência da Lei 14.133, a nova lei de licitações, aí vem as alternativas. Ocorreu com sua publicação, né, pessoal? Só que tem um período de transição de 2 anos. Então, aqui, letra B, a alternativa correta, ocorreu, então, com este tempo, certo? Além disso, questão número 32, também sobre ela, ó. A licitação consiste em procedimento complexo que, além de outros requisitos, deve ser composta por diversos agentes com competências diferentes. Essa definição traduz o princípio da segregação de funções, é a alternativa correta, né? O princípio da segregação de funções é você ter vários agentes com competências diferentes para fazer um autocontrole dentro do procedimento licitatório. Esse princípio que está expresso no artigo 5º da Lei 14.133. Questão número 33, diz assim, ó. De acordo com a Lei 14.133, o conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou serviço. Aí vem todo o texto, não vou ler aqui, mas esse aqui é o conceito literal de projeto básico, tá? Então, questão número 33 seria projeto básico, aqui na minha prova está como letra D. Você faz as adequações aí, tudo bem? Questão de número 34, agora sobre a Lei de Improbidade Administrativa, tranquilinho, né? Com base na Lei 8.429, bem como na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores, acerca de improbidade, assinale a alternativa correta. A correta aqui era a letra E, na minha prova, né? Que diz: segundo tese firmada pelo STF, são imprescritíveis as ações de ressarcimento erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei 8.429. De fato, quando se tratar de ato doloso de improbidade, o ressarcimento erário é considerado como imprescritível. Tudo bem? Questão que representa até um julgado já muito batido, né? Questão número 35, sobre servidor. Olha aí. Processo administrativo disciplinar, tema que eu também falei que ia cair. A determinado servidor público do Estado da Paraíba foi imputada a prática de infração funcional por carta anônima. Aí vem toda a narrativa aqui da questão de número 35. E a alternativa correta é a letra B. É imprescritível a possibilidade de revisão administrativa após a aplicação da penalidade e dessa revisão não poderá resultar agravamento da sanção. Tá certo? A vedação a reformatio impedius não se aplica no recurso, mas na revisão se aplica, e essa revisão pode ser feita de ofício ou a requerimento e a qualquer tempo. Questão número 36 foi sobre bens públicos, também questão interessante. Com relação aos bens públicos, assinale a opção correta, né? Questão pequenininha, mas foi bem interessante porque cobrou aqui a questão da própria PGE, letra D era a alternativa correta. Um prédio da PGE da Paraíba
pode ser classificado como bem público de uso especial. Sim, né? É bem público de uso especial porque está sendo utilizado para a prestação de um serviço público, certo? Questão de número 37, responsabilidade civil do Estado. Tema que eu disse que ia cair, fizemos inclusive uma revisão com as teorias. A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue os seguintes itens. 1. O Estado da Paraíba não pode responder pelos danos causados por uma concessionária de serviço público, sequer subsidiariamente. Errado, nós sabemos que subsidiariamente é possível essa responsabilidade. Item 2. Caso durante a realização de uma obra pública uma máquina da prefeitura tenha destruído por acidente parte do muro de um imóvel lindeiro, o proprietário do imóvel deverá comprovar a culpa da prefeitura para que obtenha uma indenização. Ora, a responsabilidade do Estado ela é objetiva, não tem que comprovar a culpa. Errado. Item 3. Se o ente público for condenado por um dano causado por seu agente, caberá ação de regresso contra esse agente, dispensada a comprovação de culpa. Errado. Nós sabemos muito bem que a ação regressiva depende da comprovação de dolo ou culpa do agente público que tem agido dessa maneira. Então, diante desse contexto aqui, na questão número 37, na minha prova letra B, que diz apenas o item 4 está correto, certo? Questão de número 38, cobrou aqui o Estatuto dos Servidores, né? Tema que normalmente é exigido em prova. E aqui dizia-se: de acordo com a Lei Complementar Estadual número 58 de 2003, Estatuto dos Servidores, assinale a opção correta. Aqui no 38 nós temos a letra B. Servidor em estágio probatório poderá solicitar afastamento para exercício de mandato eletivo. De fato, no tópico que trata de estágio probatório nessa lei complementar, é possível o afastamento para mandato eletivo, tá? 39, cobrou a Lei Orgânica da PGE da Paraíba. Também questão de literalidade, tá? 39 diz assim: com base na Lei Orgânica da PGE da Paraíba, assinale a opção correta. E aí a letra C aqui na minha prova que diz assim: é prevista a representação judicial pela PGE da Paraíba dos poderes judiciário e legislativo estaduais, bem como do Ministério Público e do Tribunal de Contas estaduais. Realmente há essa previsão na lei orgânica. E sobra, por fim, a questão de número 40, que não foi uma questão muito difícil, falando que, com relação aos convênios administrativos e consórcios públicos, assinale a alternativa correta. Letra D é a letra do nosso gabarito preliminar. A União poderá celebrar convênio com um consórcio público que atenda às exigências legais de regularidade, ainda que algum consorciado seja Estado ou município com situação de irregularidade fiscal. O consórcio tem personalidade jurídica própria, certo? Então esse é o nosso panorama. Prova não fugiu ao esperado, não surpreendeu, e eu espero do fundo do coração que você tenha se dado muito bem com a disciplina de Direito Administrativo. Eu estou muito feliz porque todos os pontos que nós vimos foram trabalhados nas nossas aulas e eu espero que você tenha saído super bem, tá bom? Qualquer dúvida, vai no meu Instagram, o @marciliofé, que eu estou à disposição. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal! Salve, salve, queridos amigos, eu me chamo Felipe Duque, quero comentar com você em Direito Tributário sobre a sua prova da PGE Paraíba. De dar o meu gabarito, minha visão extraoficial aqui, óbvio. Não tive tempo de me aprofundar, nem de pesquisar, o que eu estou pegando aqui no celular e estou comentando com você, mas enfim, estou aqui dando minha opinião. E se tiver possibilidade de recurso também, eu faço análise, tá? Então vamos lá, a primeira questão foi a 41, ela fala sobre as distribuições de receitas tributárias. O meu gabarito é letra E. Letra E diz: pertence aos municípios uma parcela do produto de arrecadação do IPVA, licenciado em seus territórios. Então, acho que esse é o gabarito condizente. As outras alternativas, ele coloca muitas pegadinhas, Vamos colocar pegadinhas realmente da Constituição Federal. Ele inclui, por exemplo, na parcela dos estados, impostos e contribuições, e competência residual. Enfim, ele vai sempre acrescentando o meu gabarito 41, letra E. 42, meu gabarito foi a letra A. A letra A que fala de impostos, das taxas e das contribuições de melhoria. Então, o 42, ele leva em definição o artigo 4 do CTI. O que é essa definição de natureza jurídica importa? E, obviamente, a definição de você decidir a natureza jurídica pelo fato gerador, ela não leva em conta você diferenciar as contribuições, Por isso que o STF entendeu que aquela finalidade ela é importante da arrecadação, porque é o destino, por exemplo, das contribuições.
Então, artigo 42, na minha visão, até agora, letra A, mas eu estou em dúvida, eu vou ser sincero com você. 43, é conferida imunidade tributária A, né? 43, gabarito para mim, B de bola. Livros e revistas de qualquer natureza. Ele, uma questão que pediu mais a questão da imunidade tributária, acho que foi uma questão mais tranquila. O artigo 44, ele fala sobre, a questão 44, ela fala sobre a imunidade tributária, né, conferida aos partidos políticos. E admite-se a instituição e a cobrança, ou seja, ele quer saber qual é a exceção. Na minha visão, o gabarito é letra D de dado, tá? D de dado diz o quê? Do ICMS sobre eventuais vendas de mercadorias pelos partidos. Porque nesse caso, né, a gente tem que fazer aquela distinção entre contribuinte de direito e contribuinte de fato. Então, eu acredito aqui que o ICMS ele deve incidir. 44, gabarito letra D. 45, ele fala sobre uma jurisprudência do Supremo, que é sobre a revogação, né, de uma isenção ou, enfim, uma redução de uma determinada isenção. E aí, nesse caso, segundo o entendimento supremo, agora para você revogar uma isenção, você tem que obedecer a anterioridade anual e nonagesimal. Então, por isso, meu gabarito 45 é a letra C, que fala 1º de janeiro de 2022, ou seja, no primeiro dia do exercício seguinte, porque obedecerá a anterioridade anual e também a nonagesimal. 46, gabarito meu, é letra C de casa. Ele dá um caso lá, que fala que a pessoa jurídica ficou extinta, desfez, que seja, mas a C diz que a capacidade tributária da empresa ela se mantém inalterada e ela terá que pagar imposto de renda advinda dessa decisão judicial. 47, o gabarito meu também foi C, né? E ele fala à luz do entendimento do STF, então ele cobrou diretamente 187 do CTN, em que o gabarito diz a ordem de preferência entre entes públicos disposta no CTN não é aceita pela jurisprudência do STF, ou seja, houve uma inconstitucionalidade, uma alegação de inconstitucionalidade, não existe aquela preferência, né, entre União, Estado, DF e municípios, foi declarado pelo STF. 48, meu gabarito foi letra E, ele dá um caso também de TCMD sobre herança, né, e a letra E diz, né, incidente sobre imóvel localizado na França não poderá ser cobrado. E eu acho que trouxe um entendimento recente, né, em que o Supremo decidiu sobre essa questão de TCMD proveniente de imóveis no exterior do estado de São Paulo, né, que inclusive fez uma instituição e o Supremo entendeu pela inconstitucionalidade. Então acho que foi esse julgado que trouxe aqui. 49. Bom, 49 eu confesso que eu estou em dúvida entre a C e D, tá? Eu não estou sem poder consultar aqui, mas para mim, o 49 ou é C ou é D. C diz que os benefícios fiscais aprovados pelo CONFAS devem ser uniformes em todas as unidades da federação. E a D diz que o procedimento de celebração de convênio no âmbito do CONFAS é aplicável à concessão de créditos presumidos. Eu peço minhas escusas para você, porque eu teria que consultar aqui a lei complementar, não 87, a lei dos convênios, né? E aí eu tô na dúvida entre C e D aqui, vou ser bem sincero com você, né? E aí fica fácil a gente checar depois. 50, o gabarito do IPI, né? Letra 50, letra A. O IPI, que segundo a Constituição Federal, deve ser seletivo, não cumulativo e não deve incidir sobre produto destinado ao exterior. 51, letra C de casa, a alíquota máxima do ITCMD deve ser feita pelo Senado Federal, 51, letra C. 52, no caso de uma execução fiscal, a substituição, o gabarito é a letra B, o prazo para a apresentação dos embargos assegurada ao executado a devolução do prazo para contestar a ação. Então, você tem essa previsão expressa lá no 202 do CTN também e na Lei de Execução Fiscal. 53, gabarito é a letra E, né? O que é que está incluso no Simples Nacional? Letra E, CSLL, IRPJ e ICMS. 53, letra E. E, por fim, para a gente finalizar, 54, letra C de casa, 55 também C de casa. 54 fala do ICMS da Paraíba. Pelo que eu consultei, pelo que eu li da lei estadual, eu lembro que a substituição tributária ela deve incidir, será o valor da operação ou prestação praticada pelo contribuinte substituído. Eu acho que essa é a questão 54C, preciso confirmar. E o 55, que ele fala do IPVA também no estado da Paraíba, né? O IPVA no que tange a ser um consumidor final que compre a alienação fiduciária, também é a letra C da emissão da nota fiscal eletrônica pelo vendedor. Essas são as minhas considerações, meu gabarito provisório aqui. Eu preciso evoluir, pensar, raciocinar, talvez até mude de opinião e a gente conversa, velho. Se tiver alguma dúvida, conta comigo. Meu Instagram é @Felipe_Duque. Eu vou estar à disposição também com você em direito financeiro. Então, um grande abraço, vamos em frente e fica com Deus.
Olá você, minha amiga, olá você, meu amigo do SES, aqui com vocês o professor Marco Aurélio Peixoto, estamos juntos aqui para comentar esta prova do concurso de procurador do Estado da Paraíba, prova que aconteceu neste domingo, ontem, portanto, e que você, tenho certeza, saiu-se muitíssimo bem. Uma prova que tem um nível CESP, SEBRASP de realização, né, uma prova de nível de mediano para difícil, que exigiu do candidato também, nada surpreendente, conhecimento acerca da jurisprudência dos nossos tribunais superiores, em especial STJ e STF, em algumas das questões, mas outras questões em que a exigência foi em cima da literalidade, da letra da lei. Também, algo que é elogiável, várias das questões envolvendo a presença do poder público em juízo, já que era um concurso para procurador do Estado, corretamente a banca examinadora exigiu do candidato o domínio acerca das questões afetas à presença do poder público em juízo. Então vamos comentar agora, foram 20 questões de direito processual civil, sabemos que existem provas digamos assim, com letras, né, a ordem das letras das assertivas diferentes, então a gente vai indicar em cada uma delas qual era a assertiva desejada, né, como correta para aquela questão. Começamos pela questão de número 56 do caderno que eu tenho aqui comigo, a questão que dizia, de acordo com as regras previstas no direito processual civil para a Fazenda Pública, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Poder Judiciário, julgue os próximos itens. Então eram 4 itens para que fossem julgados. O gabarito que nós apresentamos pela questão aqui que dispomos como correto é o da letra E, estando certos, né, estando verdadeiros os itens 2, 3 e 4. A única assertiva, a única informação errada nesta questão era a informação da assertiva número 1, que dizia que a Fazenda Pública está dispensado em qualquer hipótese de adiantar valor referente à despesa com prova pericial que tenha requerido. Essa era a única afirmativa falsa. Portanto, as outras eram verdadeiras. Na prova que tem em mãos aqui, o gabarito correto era o da letra E. A questão de número 57 pedia o conhecimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da competência jurisdicional da Justiça Comum dos Estados. E aí, o gabarito que nós aqui indicamos na equipe SERES como correto é o gabarito da letra C, a ação judicial proposta por servidor estadual temporário para discutir a validade e a eficácia da sua contratação por regime administrativo. O STF já reafirmou que a competência nesses casos não é da Justiça do Trabalho, mas sim da Justiça Comum Estadual. Portanto, o gabarito aqui na nossa prova disponível é o da letra C. Vamos à questão de número 58. A questão de número 58, ela tratava de prazos, né? O que concerne aos prazos estabelecidos no direito processual civil, assinale a opção correta, e o gabarito que nós indicamos como adequado é o da letra E, que tratava do calendário processual. Artigo 191 dizia assim: o denominado calendário processual vincula os sujeitos da relação processual de modo que, uma vez estabelecido de forma legítima, haverá dispensa de intimação das partes para observância do prazo indicado no calendário. Questão que a gente reputa de nível fácil, porque baseou-se na letra da lei, portanto, letra E, na questão 58. Questão 59 é uma questão que exigia do candidato um conhecimento acerca das teorias aí, acerca da legitimidade. Então, determinado indivíduo ajuizou a ação de responsabilidade civil do Estado. Em sua petição inicial, narrou situação de erro médico ocorrido em um hospital público da Paraíba. Na sua defesa, o referido ente federativo argumentou que a cirurgia ocorrera em outro estado da federação, motivo pelo qual requereu que fosse reconhecida sua ilegitimidade passiva. Ao apreciar a preliminar suscitada, o magistrado considerou que a legitimidade das partes deve ser aferida de acordo com as alegações deduzidas em tese na petição inicial, motivo pelo qual rejeitou o argumento da carência de ação. Vejam que é uma questão que exigiu conhecimento acerca da atuação do poder público em juízo. Nessa situação, ao proceder dessa forma, o magistrado adotou a denominada teoria. A resposta indicada por nós como verdadeira é o da letra D. Essa é a teoria da asserção. Essa que é a teoria que foi adotada pelo magistrado. Questões envolvendo teoria da asserção, da exposição, já foram exigidas em outras provas do CESP-SEBRASP, também não é uma novidade esse tipo de exigência. Portanto, 59, teoria da asserção, na nossa prova aqui, é a letra D. Questão de número 60, questão 60, sobre tutela da evidência, também fácil, letra de lei.
De acordo com o Código de Processo Civil, a concessão da tutela da evidência por decisão liminar, resposta correta na nossa prova está na letra D, baseado no artigo 311, inciso 3 do CPC, pode ser realizada se a demanda se tratar de pedido rei-persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, questão também tranquila de letra de lei. Questão 61, uma questão que falava das atribuições da advocacia pública, questão de letra de lei, artigo 182 do CPC, resposta correta na prova que temos aqui, a letra D, que dizia que das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios somente, porque você não vai incluir aí empresas públicas e sociedades de economia mista, porque fazem parte da administração pública indireta do Estado, mas são constituídas, vocês bem sabem, sob um regime jurídico de direito privado. Portanto, na nossa prova aqui, gabarito correto, letra D, nesta questão de número 61, repito, com base no artigo 182 do Código de Processo Civil. Questão de número 62, de acordo com a jurisprudência do STJ, questão que exigia conhecimento da jurisprudência de um dos nossos tribunais superiores, diante da possibilidade do surgimento de nova lei que modifique o regime de honorários advocatícios durante o trâmite do processo judicial, a regra de regência aplicável ao arbitramento da verba honorária deve ser a norma vigente no momento da sentença. É também tranquilo, letra A, nossa prova aqui, letra A da sentença. Se você quiser anotar o precedente que pode fundamentar isso, o EARESP 1255986, decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Questão 63, sobre intervenção anômala. Foram duas questões que envolveram intervenção anômala da Lei 9469. Né? Então, essa questão, a resposta que a gente aponta como correta na questão 63 é o da letra D, que diz assim: encontra fundamento no ordenamento jurídico e, ao ingressar no feito, o ente público pode apresentar esclarecimentos e interpor recurso, né? Isto é baseado aí no artigo 5º da Lei 9469 e também na jurisprudência dos nossos tribunais superiores. Vamos adiante, questão de número 64, questão 64. Ao examinar um conflito de competência entre juízes de diferentes tribunais, o STJ aplicou o princípio da traslatio iudice, encaminhou os autos para um novo juízo sem se manifestar especificamente sobre a validade de ato decisório já praticado nos autos pelo juízo declarado incompetente. Com base nas informações apresentadas, em razão da utilização do princípio, é possível concluir que o gabarito que nós apontamos como correto aqui na questão de número 64 é o que está na letra B. Ocorreu a reassunção do processo, tendo os efeitos do ato decisório sido preservados, ao menos até que outra decisão tenha sido prolatada pelo juízo competente. Questão 64, portanto, na prova que aqui dispomos, resposta está na letra B de bola. Questão 65, de acordo com o Código de Processo Civil, haverá litisconsórcio passivo necessário entre os cônjuges em ação que verse sobre direito real de bem, letra de lei, essa questão aqui, letra de lei, na questão do número 65, está na letra D, imóvel, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens, letra D, pela prova que aqui dispomos, né, o gabarito tem fundamento no artigo 73, parágrafo 1º, inciso 1, artigo 73, parágrafo 1º, inciso 1 do CPC. Questão 66 da prova aqui que dispomos, quando se diz que as partes devem submeter as decisões ao decidido, melhor dizendo, pelo órgão jurisdicional, se faz referência ao princípio da inevitabilidade. Inevitabilidade, artigo não, aí é doutrina, né, o princípio da inevitabilidade, letra B, na prova que aqui dispomos, questão 66. Questão 67, o Código de Processo Civil considera litigante de má-fé aquele que, questão 67, o gabarito que apontamos como correto na prova que aqui dispomos, é o gabarito da letra E.
que diz assim: deduz pretensão contra fato incontrovérsia, também uma questão que envolvia letra de lei. Para você que quer anotar o fundamento desta questão 67, está lá no artigo 80, inciso 1 do nosso Código de Processo Civil. Questão 68, vamos adiante aqui na nossa correção do SES, da prova da PGE da Paraíba, realizada ontem, no domingo, né, durante o período da manhã, a prova objetiva. Questão de número 68, vamos agora para a questão número 68. De acordo com o Código de Processo Civil, o assistente simples, também uma questão tranquila, letra B, o gabarito, será considerado substituto processual caso o assistido seja réu, letra de lei, artigo 121, parágrafo único, artigo 121, parágrafo único do nosso Código de Processo Civil, essa questão 68. Próxima questão, questão de número 69, de acordo com o CPC, considera-se dia do começo do prazo, também letra de lei, dia do começo do prazo, resposta que apontamos como correta está na letra E, a data da ocorrência da intimação, quando se der por ato do escrivão. Data da ocorrência da intimação, quando ocorrer por ato do escrivão, letra E, na prova que aqui dispomos, artigo 231, inciso 3 do CPC. Repito, artigo 231, inciso 3 do CPC. Vamos adiante, questão de número 70, questão 70 de processo civil. De acordo com o CPC, a produção antecipada da prova, uma questão sobre o meio de prova, a chamada produção antecipada de provas. Então, o gabarito que aqui apontamos como correto também, com base na letra da lei, na questão 70, letra E, que diz assim: tem cabimento se a prova a ser produzida for suscetível de viabilizar a autocomposição. Uma possibilidade que não existia para a produção antecipada de provas no Código anterior. O Código anterior era uma ação cautelar, essa possibilidade não existia e foi incluída dentro desse espírito de fomentar a autocomposição do CPC atual. Ela está lá, incluída, né, no artigo 381, inciso 2 do Código de Processo Civil, 381, inciso 2, fundamenta, portanto, essa resposta aí na letra E, na questão 70. Questão 71, sobre procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, assinala a opção que apresenta a medida adequada àquele que sofrer ameaça ou ameaça de constrição judicial sobre bem de que seja possuidor. Fácil, embargos de terceiro, letra B, na prova que aqui dispomos, 71, letra B, artigo 684, fundamenta a questão 71. Vamos adiante, questão 72, de acordo com o Código de Processo Civil, após intimada na pessoa de seu representante judicial do cumprimento de sentença que impuser o dever de pagar quantia certa, será lícito à Fazenda Pública impugnar a execução, sob a alegação de que durante a fase de conhecimento ocorreu o quê? Questão 72, ocorreu a nulidade da citação. Vejam que nós, quando falávamos de o que pode cair de execução, de cumprimento de sentença, contra a Fazenda, é uma prova de procurador do Estado, tá aí, artigo 535, que a gente tanto pisou, tanto bateu, tá aí, artigo 535, inciso 1, uma das hipóteses de defesa da Fazenda através da impugnação, cumprimento de sentença. Aqui na prova que dispomos, nulidade de citação é a letra A, repito, artigo 535, inciso 1. Questão 73, vamos aí para as 3 questões finais da nossa prova. Mais uma questão, vejam, a segunda questão que envolveu intervenção anômala, né, da Lei 9469. A União poderá intervir em ação proposta contra a autarquia pública federal. A resposta que nós apontamos como correta com a prova que dispomos é a da letra D, que diz que estão corretas, são verdadeiros, né, os itens 1, 2 e 3. Portanto, a única assertiva falsa é o do item 4, que diz, para esclarecer questões de fato, mas não de direito. Não, a União poderia ingressar aí para esclarecer tanto questões fáticas como questões jurídicas. Portanto, gabarito, repito, verdadeiros, né, certos, itens 1, 2 e 3, apenas este que eu falei falso. Na prova que dispomos, a letra D é a verdadeira, né? É o gabarito que nós indicamos como adequado. Penúltima questão sobre tutela de urgência. Vejam que tivemos uma questão sobre tutela da evidência. Nós fizemos a ressalva da importância, né, sobre tutela provisória, estudo do 294 ao 311. De acordo com o CPC, a concessão da tutela de urgência, gabarito que apontamos como adequado, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, é o da letra A, que diz, depende da comprovação documental
das alegações de fato, né? Você sabe que para a concessão da tutela de urgência exige-se a demonstração da probabilidade do direito, portanto, a demonstração de que, ainda que superficialmente, o direito está ao seu lado, e você vai demonstrar isso documentalmente, e a demonstração do perigo da demora. Portanto, letra A, o gabarito correto. E a última questão, derradeira questão de direito processual civil, questão 75, determinada pessoa foi considerada inapta no teste psicológico para a Polícia Militar da Paraíba, uma das fases do concurso organizado pela empresa X. Essa pessoa deseja, então, impetrar mandado de segurança visando a anulação do referido ato. Nessa situação hipotética, o mandado de segurança deverá ser impetrado em face do, na nossa visão aqui, o gabarito correto é o da letra A, o presidente da comissão do concurso. Veja, quem considerou o candidato como inapto ou não foi o presidente da comissão. Então, não é em face da comissão organizadora, da banca examinadora, né, do concurso, que você vai impetrar aquele remédio constitucional, mas sim em face do presidente da comissão do concurso público, porque ele é o praticante do ato que considerou o candidato ou a candidata como inapta. A banca examinadora, muitas vezes, ali, a banca contratada, né, de direito privado, ela está ali apenas para realizar, para executar o concurso, mas o ato em si, o ato coator, o ato decisório que gera a lesão ou ameaça de lesão, ele é praticado pelo presidente da comissão do concurso, portanto, letra A é o gabarito que nós indicamos aqui como correta nesta última questão. Portanto, meus amigos, minhas amigas, vocês que acompanham aqui a nossa correção com a equipe SES, uma prova, repito, de nível mediano para difícil, mas dentro do padrão CESP, uma prova que exigiu do candidato conhecimento do entendimento do STJ e do STF acerca de alguns dos aspectos afetos aí aos pontos, né, do direito processual civil do conteúdo programático, mas também questões fáceis com letra de lei, com literalidade do Código de Processo Civil. Eu tenho certeza que você, candidato, candidata, que se preparou com a equipe SES, chegou e se deu muito bem, certamente conseguiu atingir a pontuação necessária aí para lograr êxito para as fases subsequentes do nosso concurso. É isso, meus amigos, minhas amigas, um grande abraço, boa sorte, espero que vocês continuem aí acompanhando as nossas lives, as nossas transmissões da equipe SES. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau. Muito bem, meus amigos, vamos agora iniciar ao vivo aqui a nossa parte de Direito Civil. Eu sou o professor Roberto Figueiredo, procurador do Estado da Bahia, e eu quero começar imediatamente a nossa correção, compartilhando com você a tela da prova que vocês fizeram agora. A gente vai começar na questão de número 76, porque aí você identifica exatamente qual é a questão, e ela diz assim: condomínio edilício tem natureza jurídica de, na minha humilde opinião, o gabarito tende a ser a letra E. O condomínio edilício tem natureza jurídica de ente despersonalizado. Não é pessoa jurídica, portanto não é associação, sociedade simples nem fundação. E aí ficaria aquela dúvida, seria sociedade de fato ou ente despersonalizado? Doutrina e jurisprudência sustentam se tratar de um ente despersonalizado, então eu acredito que o gabarito vai ser encaminhado nessa situação. Me parece que é um tema relativamente fácil. Essa questão foi relativamente fácil. A questão 77 diz que, caso no momento da conclusão do compromisso de compra e venda do imóvel urbano, o contratante se reserva a faculdade de indicar terceiro para figurar como adquirente na escritura pública, esse tipo de contrato seria contrato com pessoa a declarar, portanto, o gabarito da 77 seria a letra C de casa, tá? C de casa é o gabarito da questão 77. Avançando para a questão 78, ela vai dizer o seguinte: pactuada obrigação cuja exigibilidade seja subordinada a evento futuro e certo, a hipótese envolve, questão 78, você está vendo na tela, gabarito B de bola. A hipótese envolve termo, que é um elemento acidental do negócio jurídico ao lado da condição e do encargo. O gabarito é termo, um evento futuro e certo, questão 78. Até agora, questões fáceis, tá? Simples. Questão 79. Com o objetivo de colaborar na cura da doença autoimune, Pedro decidiu dispor do próprio corpo após a sua morte.
Questão 79, gabarito B de bola. O ato de disposição do próprio corpo para depois da sua morte, ele é um ato válido, artigo 14 do Código Civil Brasileiro, desde que seja feito para fins altruísticos ou científicos e não tenha valor econômico, não tenha contraprestação, o que foi a hipótese, portanto, 79, letra B de bola, o ato é válido. Vamos para a questão de número 80. Ao doar seu único imóvel à sobrinha, Marta foi reduzida à insolvência, embora ignorasse o fato. Na minha forma de enxergar, esse ato ele tende a ser anulável. O gabarito, me parece, da questão 80 vai ser letra E, um defeito do negócio jurídico que utilidade relativa, artigo 171, inciso 2 do Código Civil, já que ela ficou insolvente, pode gerar uma fraude contra credores e ela ignorava, né, o fato. Então, houve um erro substancial. Se ela não ignorasse esse fato, ela não teria incorrido em erro, artigo 138 do Código Civil. Portanto, me parece 80, letra E, o ato é anulável. Até agora, me parece questões fáceis. 81, começa a dificultar agora, né, daqui para frente. A regra de que o registro imóvel somente será viável se contiver informação perfeita e coincidente, isso diz respeito, pessoal, questão 81, ao princípio da continuidade do registro público, tá? Então, exigia do candidato dominar a lei de registros públicos e os princípios norteadores. No caso, o princípio da continuidade do registro público, letra B de bola, questão de número 81. Avançando para a próxima questão, a 82, a respeito dos direitos autorais, me parece que o gabarito é letra C de casa. São verdadeiras a assertiva de número 2 e a assertiva de número 4. O gabarito, portanto, me parece, é a C de casa na questão de número 82, tá bom? Lei dos direitos autorais, mais uma lei específica, né? Na sua prova se exigiu a lei de registros públicos e a lei de direitos autorais. Avançando mais um pouquinho, já a gente vai ver uma terceira lei, a lei da incorporação, mas vamos lá. Questão 83, que diz assim: se uma pessoa der imóvel seu em garantia de cumprimento de sua obrigação, 83, me parece que a letra é E. A alienação do imóvel independerá de autorização do credor. Hipoteca, né? Bem dado em garantia real, hipoteca. Dar um imóvel em garantia real, me parece que a hipótese é de hipoteca. E é possível a venda de bem hipotecado, artigo 1475 do Código Civil. Então, me parece que o gabarito da 83 é letra E. Questão 84, que para mim é uma questão que cabe recurso, ela trata da lei de loteamento. E ela vai dizer, de acordo com a legislação, para que haja loteamento, é necessário que, perceba, na minha humilde opinião, é necessário tanto que os lotes sejam destinados à edificação, letra D de dado, quanto que o lote esteja devidamente registrado, letra E. Então, para mim, cabe recurso, porque, na minha humilde opinião, tanto a D quanto a E poderiam ser verdadeiras, tá? Vamos ver aí o que é que a banca vai dizer. Eu acredito que a banca vai marcar a letra E de gabarito, mas as duas estão certas, na minha forma de enxergar. Finalmente, a questão 85, que diz: a confissão realizada em ação civil, na minha opinião, é letra D de dado, é limitada na eficácia se feita pelo representante. Claro, ela é limitada na eficácia se feita pelo representante, porque, e aí o gabarito seria na 85D de dado, porque vai ser limitada aos poderes que foram conferidos àquele que representa a pessoa e que realizou o ato de confissão. Então, grosso modo, eu vejo uma prova relativamente difícil, foram 10 questões de civil, relativamente difícil do meio para o final, tá? Mas fica aí a sugestão de gabarito em direito civil. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos aguardar a definição da banca pelo gabarito oficial e, se for o caso, a gente volta aqui para fazer novas considerações. Quero agradecer a todos vocês pelo respeito e carinho, desejar uma boa sorte para vocês e, precisando, acompanhe aqui o SES, nos acompanhe nas redes sociais, que a gente vai estar atento, dando esse retorno para vocês. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Até logo.
Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui corrigir nossa prova de Direito e Processo do Trabalho na PGE Paraíba, né? Então vamos dar uma olhada aqui nas questões. A gente começa aqui com a questão 86. A questão 86 fala a respeito das provas no processo do trabalho, assinale a opção correta. A letra correta aqui é a letra B, deixa eu ler para vocês a letra B, que fala em um processo trabalhista, mesmo que comprove nos autos o pedido de dispensa do cumprimento do aviso prévio pelo empregado, a empresa deverá pagar o respectivo valor, salvo se provar que o empregado obteve novo emprego. Essa disposição está de acordo com a súmula 276 do TST, que fala que o direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador de serviços obtido novo emprego. Então, 86, B de bola. A 87, vamos dar uma olhada nela aqui, ela fala a respeito do mandado de segurança na Justiça do Trabalho, das ações rescisórias, assinale a opção correta. A opção correta aqui na 87 é a letra C de casa, porque ela está de acordo com a súmula 416 do TST. Devendo o agravo de petição delimitar justificadamente a matéria e os valores objeto de discordância, não fere direito líquido e certo o prosseguimento da execução quanto aos tópicos e valores não especificados no agravo. É exatamente o que diz aqui 87, letra C, não fere o direito líquido e certo da parte, o prosseguimento da execução trabalhista no que diz respeito aos valores e tópicos não impugnados no agravo de petição. A 88 é a letra B de bola, está de acordo com a súmula 385 do TST. Vamos ver aqui a 88, como é que ela está redigida, né, para a gente saber, questão 88. A respeito dos recursos no processo do trabalho, ela assinale a opção correta, né, letra B de bola. Então, ela diz que, nos casos de feriado local ou forense que prorrogue o prazo para interposição de recurso, caberá à parte fazer prova do feriado, disposição de acordo com a súmula 385 do TST. 89, letra A de avião. Qual é a disposição da letra A? Vamos dar uma observada aqui. 89, letra A. Os membros de conselhos fiscais dos sindicatos não possuem o direito à estabilidade provisória porque não representam nem atuam na defesa dos direitos da categoria. Vamos ver lá o que diz o entendimento simulado no TST, na verdade, OJ 365, né? Membros de conselho fiscal de sindicato não têm direito à estabilidade previsto no artigo 543, parágrafo 3º da CLT. E por derradeiro, a 90, que essa 90, eu acho que tem minhas críticas em relação a ela, acho que ela ficou um tanto truncada, ela tentou tratar de jurisprudência, tem jurisprudência em vários sentidos aqui, então a gente acabou fazendo por eliminação. Eu acho que é uma questão aqui que é passiva de recurso, né? Acho que ela cabe impugnação, acho que ela pode ser questionada. O gabarito por eliminação que a gente acabou chegando foi a letra E, né? E de elefante. O que ela diz aqui? A 90, né? Vamos lembrar para vocês, diz a respeito da execução do processo do trabalho e de direitos de greve, assinale a opção correta. No caso aqui, a letra E, a gente marcou como uma correta, que diz que na execução trabalhista o juiz poderá determinar o bloqueio de valores oriundos de proventos de aposentadoria para garantir o pagamento da execução, desde que atenda ao percentual de 30% de proventos. Aqui existem julgados do TST, abaixando aí, dentro do CPC de 2015, né, abaixando o percentual de 50% para 30%, não obstante, pela interpretação literal do CPC, a gente possa falar em 50%, mas aí também a interpretação possível é dizer que esses 30% estão dentro dos 50%, mas as outras todas estavam equivocadas, né? Tinham ali julgados do TST frontalmente contra elas, então, por eliminação, a gente acaba ficando com a 90, letra E. É isso, meus amigos, espero que tenham gostado, ficamos à disposição, lembramos aqui, fazemos todas as ressalvas em relação a essa questão 90, vamos esperar para ver o que a banca considerou no gabarito. E a gente segue junto, um grande abraço e até a próxima. Fala pessoal, começando aqui a nossa correção da prova da Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba. Em Direito Ambiental foi uma prova muito justa, gostei bastante dessa prova, há muito tempo eu não via questões tão bem elaboradas, então desde já eu quero dizer que foi uma prova de nível fácil a médio.
Bom, nós tivemos lá, e eu fiquei muito contente com isso, por exemplo, a dica do padrinho que falei para todos vocês que nos assistiram aí durante as aulas, durante a revisão de véspera, ela caiu, que foi a questão da imprescritibilidade do dever de reparar o dano ambiental. Caiu também questões relacionadas ao licenciamento, que tanto falamos durante as nossas aulas, sobre responsabilidade objetiva, enfim, fiquei realmente muito contente com essa prova. Vamos lá, gente, sem maiores delongas, eu vou passar para vocês agora as minhas impressões. É claro que pode haver alguma diferença na publicação do gabarito definitivo. E aí eu fico à vontade para nós conversarmos e verificarmos eventual possibilidade de recurso. Mas se for mantido esse gabarito que eu vou apresentar a vocês agora, não vejo possibilidade de recurso. Combinado? O meu Instagram é o @rafael.mates, esse Mates com 2 T's de tatu, H-E-S, adiciona lá e a gente troca uma ideia lá pelo direct, tá bom? Mas é o seguinte, olha, a prova que eu estou aqui em mãos, e pode ser que tenham outros modelos de prova, as questões de ambiental foram da 91 até a 95. A questão do 91 trazia todo aquele texto relacionado ao desastre ambiental que tivemos no litoral, né, o encaminhamento da investigação ao Ministério Público Federal, e a questão era acerca da responsabilidade civil por dano ambiental em situações como apresentada pela notícia acima. O meu gabarito é letra C, que diz: é devida indenização por danos morais ao pescador profissional artesanal, dada a privação das condições de trabalho em consequência do dano ambiental. Turma, isso é exatamente o tema 439 de recursos repetitivos do STJ. Então, não vejo qualquer dúvida aqui. Caiu a alternativa sobre prescritibilidade do dever de reparar, a gente sabe que não há prescrição. Caiu lá também a litisconsórcio passivo necessário, isso não existe, né? O litisconsórcio ele é facultativo. Questão de número 92, acerca no que tange ao licenciamento ambiental, julgue os itens a seguir. A meu ver, somente a primeira afirmação está correta, que trazia todo o conceito de licenciamento ambiental conforme artigo 1º da Resolução CONAMA 237 de 97. Por isso, estou aqui apontando como gabarito alternativa A. Apenas o item 1 está certo. Turma, falar em licenciamento tácito, e falamos muito sobre isso, né? Não existe licenciamento tácito em matéria de licenciamento ambiental. Também não existe aquela história de todo empreendimento precisa de licenciamento ambiental. Não, somente aqueles que possam causar algum tipo de dano, aqueles que utilizam recursos naturais. Muito bem, então, questão 92, alternativa A, porque apenas a primeira está correta. 93, bom, gente, essa era a mais fácil de todas, né? Todas essas afirmações aqui mencionam a incerteza de dano ambiental. E como agir diante da incerteza? Isso é precaução, princípio da precaução, por isso estou apontando a alternativa A como correta. Questão de número 94, a respeito da competência legislativa em matéria ambiental. Gente, legislativa, ou ela é privativa ou ela é concorrente. Então já pode cortar essa afirmação que falava em competência comum. Competência comum só existe lá em matéria de competência administrativa, jamais em legislativa, tá certo? Então as duas outras estão corretas. Estados têm competência privativa para tratar lá da criação de regiões metropolitanas, que é artigo 25, parágrafo 3º, e a possibilidade de União autorizar os estados a legislar sobre questões privativas a ela, o parágrafo único do artigo 22. Por isso, a meu ver, a alternativa correta aqui, C de casa, apenas os itens 1 e 3 estão corretos. E para fecharmos essa nossa correção e já passarmos aí para os próximos professores, e peço desculpas aqui pelo improviso, viu, gente? Estou numa semaninha de férias, voltando amanhã, mas como eu tinha prometido a vocês que eu estaria logo após a prova com todos, corrigindo as questões de direito ambiental, não poderia deixar passar. A questão de número 95 tratava da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, também uma questão simples,
cobrou conhecimentos literais a respeito dos seus dispositivos, especificamente, né, a respeito dos planos estaduais. E aí, a meu ver, a alternativa correta é a D de dado, que dizia: serão priorizados no acesso aos recursos da União os estados que instituírem micro-regiões com municípios limítrofes. É exatamente o que dispõe o artigo 16, parágrafo 1º da Lei 12.305 de 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Gente, eu espero que todos tenham ido bem. O que precisarem, de novo, @rafael.matos. Se o gabarito definitivo vir com alguma alteração, vamos conversar sobre recursos. Se não, entendo que não caiba nenhum recurso com relação a estas questões de ambiental. Estou à disposição de todos vocês para conversarmos e desejo a todos uma boa correção aqui com os demais professores. Até a próxima. Tchau, tchau. Salve, salve, queridos amigos. Eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui do SERES. Uma satisfação estar fazendo o encerramento aqui com você dessa transmissão, né, sobre nosso gabarito extraoficial da prova da PGE Paraíba. Eu vou comentar com você rapidamente as 5 questões. A questão 96 falou sobre os créditos adicionais, o que é um crédito especial. E o meu gabarito foi a letra C, que fala crédito suplementar, destinando-se o reforço de uma dotação orçamentária. Bom, essa questão aqui, ela quis saber, né, o conceito de crédito adicional, crédito extraordinário, e o meu gabarito foi de crédito suplementar, 96, letra C. O 97 trouxe as disposições da Constituição Federal, né, sobre transposição, sobre concessão de empréstimo, e trouxe uma emenda constitucional recentíssima, né? A alternativa correta, na minha concepção, letra D de dado, diz: criação de fundo público cujos objetivos possam ser alcançados mediante a execução direta por programação orçamentária e financeira de órgão da administração pública. Então, esse é o gabarito da 97, letra D. 98 fala de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Será considerada empresa estatal dependente a empresa, e aí, portanto, ele quer o conceito de uma empresa estatal dependente, né? E o gabarito está lá, artigo 3º da LRF, né? 98, B de bola. 98, portanto, diz, B de bola: controlada por ente da federação, se receber do controlador recursos financeiros para o pagamento de quaisquer despesas com pessoal, de custeio ou de capital. Esse é o gabarito da 98. A 99 quer saber o que é receita de capital, quais são as receitas de capital, e meu gabarito foi letra E. O superávit do orçamento corrente e as operações de crédito são receitas, né, de capital. E por fim, a questão 100 fala sobre dívida pública mobiliária. Basicamente também copia e cola da LRF, ele quer saber, né, o que é dívida pública mobiliária, e o gabarito é letra E, diz: a dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive do Banco Central e pelos demais entes federativos. Então, nessas 5 questões, eu vi basicamente aqui todas as letras da lei, 3, né, 2 da LRF, uma da Lei 4.320, 2 da 1.420, 2 da LRF e uma da Constituição Federal. A gente se vê, então, foi uma satisfação estar com você. Qualquer dúvida, acompanhe os nossos recursos. Um grande abraço, nos acompanhe aqui no SERES e fica com Deus. Tomara que você tenha conseguido aprender com a gente e de alguma maneira caminhar nessa prova, tá bom? Aproveite para descansar, um forte abraço e fica com Deus. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para a nossa correção da prova discursiva da PGE Paraíba. Prazer, meu nome é Bruno Betti, sou professor aqui da Casa de Direito Constitucional, Direito Administrativo, sou procurador do Estado de São Paulo. Meus amigos, nessa nossa questão aqui, nós vamos corrigir, nesse nosso encontro, nós vamos corrigir a questão de direito constitucional. A questão número 1 da nossa prova, que vai tratar ali sobre método de interpretação constitucional. A questão quer de você sobre o método tópico problemático e o método hermenêutico concretizador. No caput da questão, ela fala sobre esses 2 métodos. Mas especificamente ela quer que você falasse, ela gostaria que você falasse, explicasse de maneira mais detalhada acerca do método hermenêutico concretizador.
Como é que eu sei disso, pessoal? Pegando a questão aqui, ó, ela pede o seguinte: indique o método interpretativo que prevê que se deve partir da norma para o problema concreto. E aí a questão fala: discorra de maneira fundamentada a respeito desse método e aborde os pressupostos interpretativos desse método. Então, é o método hermenêutico concretizador. Pessoal, este método, né, hermenêutico concretizador, ele parte da norma, ele parte da Constituição para o problema. Perfeito? Diferente do tópico problemático, que parte do caso concreto para a norma. Veja que a questão fala: indique o método que se prevê a partir da norma para o problema. Então, por isso é o hermenêutico concretizador. E aí nós temos pressupostos subjetivos, pressupostos objetivos e temos o círculo hermenêutico, o pressuposto subjetivo, em que o intérprete deve se valer de suas pré-compreensões pré-compreensões sobre o tema para obter o sentido da norma, e ainda temos os pressupostos objetivos, em que o intérprete atua como um mediador entre a norma e a situação concreta, tendo como pano de fundo a realidade social. E aí, diante desse pressuposto subjetivo, desse pressuposto objetivo, nós temos o círculo hermenêutico, que é aquele movimento de ir e vir. É o movimento de ir e vir do subjetivo para o objetivo, até que o intérprete chegue a uma compreensão da norma. Perfeito, pessoal? O fato do intérprete partir das suas pré-compreensões, isso pode distorcer não somente a realidade, como também o próprio sentido da norma, perfeito? É isso que a doutrina vai estabelecer e é isso que você deveria ter pontuado na sua prova. Então, a resposta passava pelo tópico, pelo método hermenêutico concretizador, em que você indicaria os pressupostos subjetivos, objetivos e esse círculo hermenêutico, esse movimento de ir e vir dentro aí da norma para o problema, para o caso concreto. Uma questão, pessoal, eu não acho essa questão difícil, mas também não é uma questão muito simples, porque em prova objetiva você desenvolve isso muito bem. Já em prova discursiva, para você responder bem, você tem que ter isso muito fixo na sua cabeça, né? Em prova objetiva, certamente você passaria com grande tranquilidade. Mas em prova objetiva, às vezes, pode faltar aí um pouquinho da memória, né, para a escrita. De toda forma, essa será a resposta da banca, perfeito? Meus amigos, é isso. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem contar comigo lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Vai ser um prazer poder te ajudar. Boa sorte aí na preparação, meus amigos. Espero que vocês tenham se saído bem na prova. Contem conosco sempre. Um grande abraço. Queridos amigos, eu me chamo Felipe Duque e quero comentar contigo sobre a questão tributário envolvendo a prova da PGE Paraíba, né, a questão da prova discursiva, em que você tinha um texto, né, ele falava da Lei Complementar 123, e esse texto pede para você conceituar moratória, anistia e remissão. Você conceitua, depois você traça, né, as distinções. E por último, você tem que estabelecer, né, se, né, um artigo ele é uma moratória, uma anistia ou remissão, artigo citado. Então, primeiro ponto, né, vamos conceituar moratória, vamos conceituar anistia e vamos conceituar também a remissão no direito tributário. De maneira bem simples, eu fiquei até pensando aqui, né, sobre como é que essa prova gostaria de surpreender, né, porque quando a gente pensa, por exemplo, né, na moratória, ela é geralmente diferenciada, né, do parcelamento.
A moratória, ela tem uma linha tênue ali com o parcelamento, porque a moratória, ela é uma prorrogação do prazo de vencimento do tributo. Durante a pandemia, muito se falou, né, em espécies de moratória, né? A diferença é que o parcelamento da moratória tem uma linha tênue, mas você tem no parcelamento, né, que você não apenas amplia, né, não apenas implica a prorrogação do vencimento do tributo, mas você também está pagando no parcelamento. Na moratória, né, você posterga o prazo, e quando você posterga o prazo, a exigibilidade desse prazo, ele estará suspenso, né? Então, nesse sentido, né, um ponto muito incomum da moratória, isso pelo próprio CTN, né, o próprio CTN ele vai mostrar essa questão da moratória, que nós teremos, né, uma prorrogação do prazo de vencimento. E aí, quando ele vai passar por outros dois institutos, estou querendo abrir aqui para ficar mais claro, ou seja, a anistia e a remissão, a anistia, ela é uma exclusão, né, das infrações, né, das penalidades no direito tributário. E aí você já tem um traço distintivo muito interessante, né? A moratória é uma causa de suspensão da extinção do crédito tributário, a anistia é uma causa de exclusão do crédito tributário e a remissão é uma causa de extinção do crédito tributário. São coisas distintas, suspensão, extinção, exclusão já é uma diferença. A anistia, ela vai perdoar, né, exclusivamente as penalidades, as infrações tributárias. A isenção que isenta, né, o pagamento de tributos. A anistia, eu falo puramente, né, de você perdoar, né, impedir o lançamento, no termo técnico, impedir o lançamento, né, de pena. E por outro lado, no âmbito da remissão, você pode perdoar dívidas tributárias e também penalidades, né? Então você tem os dois. É possível que você perdoe, né, tanto débitos tributários quanto multas. Só que depois de constituído o crédito. Na anistia você impede a constituição do crédito. E a moratória é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então eu conceituaria cada um, de acordo com o Código Tributário Nacional, faria essa distinção de suspensão, extinção e exclusão, inclusive com as peculiaridades, né, desse traço distintivo importante entre os temas, essa característica da anistia que só perdoa penalidades, né, e por outro lado a remissão que tem os dois tipos de créditos tributários e também penalidades. E por fim ele pergunta sobre esse artigo 79D, né, da Lei Complementar do Simples Nacional, se seria uma moratória, se seria uma anistia ou se seria uma remissão. E aí perceba que ele fala assim, excepcionalmente para os fatos geradores que ocorram em julho de 2007 a dezembro de 2008, as pessoas jurídicas que exerçam simultaneamente o IPI e o ISS devem recolher o ISS diretamente ao município até o último dia de fevereiro de 2009, né? Então, o que ele está fazendo aqui é uma moratória, ele está prorrogando o prazo, né, desse pagamento. Então, respondendo de maneira assertiva, você conceitua de acordo com o CTN, você distingue por suspensão, extinção, exclusão e pelas peculiaridades de cada espécie, né? E por outro lado, você conclui que a moratória é o terceiro item, beleza? Um grande abraço, vamos em frente e qualquer coisa eu estou à sua disposição. Fica com Deus. Olá você, minha amiga, olá você, meu amigo do SERS, com vocês o professor Marco Aurélio Peixoto, passando aqui agora para comentar a prova subjetiva, a prova aberta, né, a peça processual que foi exigida de vocês no concurso de ontem, de procurador do estado da Paraíba. Eu vou ler para vocês o enunciado da peça, diz assim: o Departamento de Estradas de Rodagem do estado da Paraíba levou ao conhecimento da Procuradoria do Estado, para as medidas judiciais cabíveis, a informação de que, mesmo notificado 2 vezes pela concessionária que administra a rodovia, Paulo dos Santos não retirou os 2 quiosques de venda de produtos regionais que havia construído em meados de janeiro deste ano, às margens da rodovia PB 186, situada na faixa de domínio. Fotos anexas e a constatação dos funcionários da empresa comprovam as alegações do departamento.
A partir desta situação hipotética, apresente na condição de procurador do Estado a medida judicial mais adequada para a proteção do direito do Estado violado por Paulo, utilizando os dados constantes da situação apresentada. Pois bem, uma peça sem maiores surpresas, também dentro do padrão CESP. Aliás, eu digo até que com nível de dificuldade reduzido, de certa forma, porque o enunciado não foi tão extenso. Muitas vezes as peças práticas, né, as peças processuais ou pareceres que o CESP sugere para que o candidato realize, tem enunciados mais extensos, com mais detalhes a serem colocados, o que gera muitas vezes mais preliminares, gera muitas vezes mais argumentos de mérito, e não foi bem o caso desta peça realizada aí pelo CESP. E elogio também o fato de assim o ter acontecido, porque é preciso considerar que a prova objetiva e a prova subjetiva aconteceram no mesmo dia. Portanto, o candidato chegou ao turno da tarde já bastante desgastado física e mentalmente, e, portanto, era de bom alvitre que a banca examinadora fizesse, como de fato fez, uma prova menos desgastante, né, com 3 questões e a peça, para que o candidato pudesse realizar a contento. O primeiro aspecto a ser destacado é que o Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba é uma autarquia estadual, uma autarquia, portanto, dotada de personalidade jurídica própria, né? Então ela é uma pessoa jurídica de direito público distinta do Estado da Paraíba, portanto ela não integra a administração direta, mas sim a administração indireta do Estado. Esse é um aspecto a ser considerado porque isso afeta na legitimidade para o ingresso com a ação. Um outro aspecto a ser destacado é que ele coloca que isso acontece desde janeiro deste ano, portanto, para destacar que estamos diante de uma posse velha, porque você sabe que há uma diferença entre posse nova e posse velha. A posse nova é aquela posse que tem até 1 ano e 1 dia, e a posse velha é aquela que supera, né, que extrapola 1 ano e 1 dia. Então, a informação de que foi em janeiro deste ano é informação relevante para a definição do procedimento a ser utilizado pelo candidato, pela candidata na consecução da sua prova. Bom, em relação à peça a ser adotada, a peça é uma ação, em nosso entendimento, em nossa visão, uma ação de reintegração de posse, cumulada com a demolitória. Portanto, nós sugerimos uma ação de reintegração de posse cumulada com o pedido demolitório. Você sabe que, neste caso aí, houve a subtração da posse, porque os quiosques estão situados ali numa faixa de domínio de uma rodovia estadual, e por via de consequência, em função disso, há uma, digamos assim, uma restrição, um perigo, um risco à segurança das pessoas, à liberdade de circulação, e, portanto, já havia acontecido, inclusive, a notificação por parte da concessionária que administra a rodovia para que houvesse a retirada, e isso não se deu. Como não cabe a retirada, a concessionária, desculpem, o poder de exigir judicialmente, ou até dentro da ideia da autoexecutoriedade, tomar qualquer providência, né, não cabe à concessionária isso, competiria ao Departamento de Estradas de Rodagem assim proceder. E o DR é representado, né, a autarquia estadual é representada pela Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba. Portanto, agiu corretamente o DR ao sugerir ao Estado, a Procuradoria-Geral do Estado, que adotasse as medidas. Parece-me que não seria o caso de você, candidato ou candidata, ingressar com a ação, colocando no polo ativo apenas o Estado da Paraíba. Me parece que o adequado, até tomando como exemplo, no caso federal, quem faz isso é o DENIT, no caso estadual também deve ser o DR, e existem precedentes nesse sentido no próprio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Então, me parece que o adequado seria colocar como parte legítima o DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, representado pela Procuradoria-Geral do Estado, ou, se você assim entendesse, como algum interesse do Estado em si lesionado, o DR em litisconsórcio no polo ativo com o Estado da Paraíba. Mas não me pareceria adequado colocar apenas o Estado da Paraíba no polo ativo desta relação processual. No polo passivo seria, evidentemente, o Paulo dos Santos, que ele coloca ali como o sujeito que está causando os prejuízos, né, colocando ali o quiosque na beira da rodovia estadual. Portanto, a ação de reintegração de posse cumulada com pedido demolitório, você fundamentaria nos dispositivos do artigo 319 do Código de Processo Civil, que é o artigo que trata dos requisitos da petição inicial, cumulado, evidentemente, com os artigos 560 e seguintes do CPC, que tratam aí das ações de natureza possessória. Você defenderia o fato de que
a subtração da posse se deu a menos de 1 ano e 1 dia, portanto, você pode se valer do procedimento especial. Seria possível requerer um pedido liminar para a imediata reintegração de posse, então, o Estado poderia requerer uma liminar neste tipo de ação, e aquela história, como você tem poucos fatos ali narrados, nada de inventar, nada de criar elementos fáticos para, eventualmente, a banca não imaginar que você estaria a tentar se identificar. Fundamentação jurídica simples também, porque seriam exatamente os dispositivos do Código de Processo Civil que justificam a utilização do pedido reintegratório e do pedido demolitório daqueles quiosques, né? Então, uma ação, uma peça processual sugerida aí pelo CESP, me parece que você, candidata ou candidato que se preparou conosco, certamente terá atingido aí a pontuação necessária para lograr êxito neste concurso público. Portanto, recapitulando, uma ação, a nosso ver, uma ação de reintegração de posse, ajuizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, eventualmente em litisconsórcio com o Estado da Paraíba, não vejo necessidade, mas eventualmente em litisconsórcio com o Estado da Paraíba, em face, né, de Paulo dos Santos, para buscar liminarmente, e depois da confirmação da liminar, a reintegração com o desfazimento, né, com a demolição daquilo que foi ali colocado em detrimento da rodovia e da livre circulação e da segurança daqueles que circulam na rodovia estadual. É isso, meus amigos, minhas amigas do CESP, espero que tenha corrido tudo bem, que vocês tenham acertado aí essa peça processual e que consigam atingir o êxito necessário neste concurso da PGE Paraíba. Um grande abraço para vocês, vamos juntos, até mais.